Olá, está no ar MP Cidadão. E hoje nós teremos o primeiro programa inédito desse ano, trazendo bastante interatividade e muitas novidades para você. A gente vai ter a estreia de novos quadros, confira comigo. Conheça a atuação do MPRJ. Promotores de justiça explicam como o Ministério Público está atuando na resolução de casos de interesse da população. Juridiquês. Promotores e procuradores do MPRJ explicam termos e expressões jurídicas de forma bastante didática. Por dentro do MPRJ, os servidores e colaboradores do Ministério Público do Rio te mostram como é o dia a dia dos diversos setores da instituição. MPRJ nas redes, nós vamos navegar pela internet, trazendo as principais notícias do Ministério Público e interagindo com os internautas aqui, diretamente do nosso estúdio. No quadro MPRJ Responde, os promotores e procuradores do Ministério Público esclarecem dúvidas e mantêm o cidadão sempre bem informado. Tem também uma entrevista exclusiva com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E para começar o nosso programa, nós teremos a estreia do quadro MPRJ nas redes. Confira conosco. Na era da revolução digital, as redes sociais são uma importante ferramenta de diálogo entre a MPRJ e a sociedade. E a instituição está cada vez mais presente nas plataformas para que o cidadão possa acompanhar a atuação do MPRJ através de notícias, vídeos, ações e campanhas, mantendo um canal aberto, transparente e de fácil entendimento. As ações e eventos do MPRJ são diariamente divulgados no portal mprj.mp.br e replicados no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nas redes também são publicadas as notícias envolvendo o MPRJ e as campanhas institucionais. Algumas campanhas recentes trataram da prevenção do câncer de pele, o Dezembro Laranja, das medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre amarela, entre outras doenças. Os procedimentos no caso de chuva em áreas de risco e a consulta pública para saber se a população considera como prioritário para a atuação do MPRJ foram destaques desse início de ano. No YouTube são postadas campanhas e vídeos institucionais com a participação de procuradores, promotores e servidores do MPRJ, além do programa MP Cidadão, também disponível em podcast. Fique por dentro e não deixe de acompanhar as nossas redes. E agora nós temos a estreia do quadro Conheça a atuação do MPRJ, hoje com a promotora de justiça Gisela Pequeno, ela que é do GAEMA, o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, que tratou da questão da crise da SEDAI. Acompanhe. Desde 2015, o Ministério Público ingressou com uma ação para obrigar a SEDAI a fornecer água para o consumidor dentro dos parâmetros de potabilidade determinados pelo Ministério da Saúde. Ou seja, esse problema de desconformidade dos padrões de qualidade da água não é recente. Essa ação já existe uma decisão judicial em 2º grau condenando a SEDAI a aperfeiçoar o plano de monitoramento e avaliação da qualidade da água distribuída à população, inclusive da sua rede de distribuição, e esse monitoramento deve ser feito de forma contínua, eficaz e transparente para a população. Essa ação ela foi ajuizada pela 3ª Promotoria de Meio Ambiente da capital, e em janeiro desse ano, quando surgiram as primeiras notícias a respeito da presença de geosmina e da alteração do padrão de qualidade da água, esse caso veio para o GAEMA, mediante solicitação de auxílio consentido,
para a gente acompanhar a execução desse acordo. A partir das primeiras notícias, né, a respeito da alteração do padrão da qualidade da água, o Ministério Público, o GAEMA, determinou a realização de uma vistoria na Itaguandu, em conjunto com outros órgãos de fiscalização, as vigilâncias sanitárias, INEA, a Genersa, Comitê de Bacia e Fiocruz, para realizar coletas de análise da água no sistema de abastecimento Guandu. Desde a vistoria, restou clara e evidente a necessidade de que a SEDAI disponibilizasse para a população os laudos referentes à análise de todos os parâmetros previstos na portaria do Ministério da Saúde. O Ministério Público, o GAEMA, recomendou para a SEDAI que disponibilizasse esses laudos em seu site. Essa recomendação foi parcialmente atendida. Por conta disso, o Ministério Público também requereu judicialmente a apresentação dessas informações, mas até o presente momento a gente ainda não obteve êxito em conseguir da SEDAI a disponibilização desses laudos. As vigilâncias sanitárias, elas realizam rotineiramente análise em parte dos parâmetros determinados pelo Ministério da Saúde. No entanto, considerando a situação de anormalidade com a presença de geosmina, que indica uma maior eutrofização do rio, uma maior poluição da água bruta, é necessário que a SEDAI disponibilize e apresente o laudo de todos os parâmetros determinados pela portaria do Ministério da Saúde para se afirmar com segurança que essa água não oferece qualquer risco ao consumo da população. Por conta disso, o Ministério Público expediu a recomendação para que a SEDAI torne públicas, né, essas informações, e a gente vem perseguindo também judicialmente a obtenção desses laudos. A recomendação determinava em até 48 horas que a SEDAI disponibilizasse essas informações. Ela disponibilizou parte das informações requisitadas, não integralmente. A portaria do Ministério da Saúde, ela determina que alguns desses parâmetros sejam monitorados a cada 6 meses. No entanto, considerando essa situação de anormalidade, o Ministério Público entende que essas informações têm que ser disponibilizadas numa periodicidade menor, inferior, a fim de comprovar para a população que essa água é segura para consumo. Por conta disso, a gente vem perseguindo, até juntamente com as vigilâncias sanitárias e a agência reguladora, a apresentação de todas essas informações pela SEDAI. Paralelamente, o Ministério Público vem articulando e realizando reuniões periódicas com as vigilâncias sanitárias e os demais órgãos de fiscalização, INEA, a Genersa, Fiocruz, buscando uma maior articulação entre essas instituições para aperfeiçoar o sistema de monitoramento e fiscalização da qualidade da água distribuída pela SEDAI. Eu acho que é uma oportunidade de se aproveitar esse evento para construir um melhor fluxo de informações e um protocolo de emergência em caso de eventos adversos. E nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós teremos uma entrevista com o Procurador-Geral de Justiça do MPRJ, Eduardo Gussen. Fique com a gente. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. E nesse bloco, nós vamos assistir uma entrevista com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, que vai falar sobre os desafios para o ano de 2020 à frente do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. É com você, Paulo Chico. 2017, 2018 e 2019. Transcorridos os 3 primeiros anos da gestão do Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, à frente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é chegada a hora de saber quais são os planos para 2020, o ano que acaba de começar. Doutor Eduardo Gussen, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro de tudo, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Então, doutor, nós estamos no início do ano, começando 2020, e eu gostaria de saber do senhor quais são os principais planos da sua gestão para esse ano que se inicia e, dentre eles, se há algum projeto específico que seja assim mais relevante. O nosso principal objetivo nesse último ano de gestão é dar concretude a todo o trabalho de planejamento iniciado no ano de 2015, ainda na administração do Dr. Marfan Martins Vieira, em que nós fizemos uma transposição de uma cultura analógica para uma cultura digital.
O mundo moderno não permite mais lentidão, não permite mais que possamos comodamente ficarmos no conforto do nosso gabinete, aguardando que os fatos aconteçam lá fora e transformando esses fatos em inquéritos e processos. Nós temos que estar à frente dos acontecimentos. E, nesse sentido, que o Ministério Público vem se empenhando muito, cada vez mais, para se aproximar do cidadão e fortalecer, qualificar a atividade fim dos promotores de justiça. E nesse ano agora, doutor, de 2020, qual projeto ou produto do Ministério Público que vai ser implementado ou desenvolvido, venha a ser desenvolvido, mais atende a essa perspectiva? Sem dúvida nenhuma, o fortalecimento e a entrega em definitivo à sociedade da plataforma digital Ministério Público em Mapas. A plataforma digital Ministério Público em Mapas é uma plataforma aberta, de governo aberto que foi resgatado pelo então presidente Barack Obama em 2009 e em 2011 foi ampliado. E o Brasil passou a ser um dos 8 signatários dessa linha de atuação. Ela contempla transparência, integridade, participação cidadã, participação popular, tecnologias e inovações. Então, através desses pilares, as instituições começam a se desenvolver com maior agilidade, com maior transparência. E o Ministério Público entende que essa linha de atuação se amolda muito à sua missão constitucional. Por isso, a elegemos como uma linha de atuação nossa. Quando a gente fala de tecnologia embarcada, né, a atuação ministerial, não dá mais para pensar como um futuro, né, doutor? É uma questão urgente que tem que estar no presente. Por que a tecnologia é tão revolucionária, por exemplo, para a atuação de promotores e procuradores de justiça? Eu penso que no passado a instituição ela era muito reativa e, nesse sentido, e aí eu me valho de uma frase do Dr. Augusto Aras, que diz que o Ministério Público não pode mais promover conflitos, ele tem que conciliar conflitos, ele tem que ser um mediador nesse processo entre o judiciário e o cidadão. Repetindo a palavra que o senhor fala tanto, tem que ser resolutivo. Exatamente. Propositivo e resolutivo. Ele tem que ser preventivo, ele tem que ser resolutivo. E a gente entende que a instituição, nesse caminho, ela tem condições de atender mais aos interesses sociais. Ou seja, nós precisamos, acima de tudo, parar de trabalhar em problemas e começar a buscar soluções. Nós precisamos tratar o tecido social. Não adianta mais, não convém mais para a instituição enviar ao judiciário processos isolados no varejo sem estudar antes aquelas regiões para ver aonde estão as principais concentrações dos problemas. Então, era como se nós tivéssemos tratando, ao encaminhar um processo de forma isolada, um tumor num paciente, quando ele tinha, na realidade, uma metástase. Então, essa análise tecnológica, essa análise científica dos problemas sociais é muito importante para um sistema de justiça moderno. Doutor Gussen, ainda nessa linha de estreitamento da relação entre o Ministério Público e os cidadãos, de melhor e maior percepção das demandas sociais, o fortalecimento dos grupos de atuação foi um caminho importante, né? Sim, os grupos de atuação, eles têm um papel, acima de tudo, de dar maior agilidade a questões muito relevantes que sobrecarregam muito o órgão de execução, que sobrecarregam muito as promotorias de justiça. Então, esses grupos multidisciplinares, eles têm equipes próprias e, através delas, eles conseguem ter um olhar diferenciado, uma atenção diferenciada para casos de grande repercussão. O senhor já ocupa há 3 anos a função de Procurador-Geral de Justiça.
Temos aí ainda mais um ano pela frente, esse 2020. Com essa experiência acumulada, já dá para cravar, doutor Gussen, qual é o maior desafio de estar à frente de uma instituição como o Ministério Público? Chefiar uma instituição como o Ministério Público é uma tarefa muito complexa, porque passa por questões administrativas, passa por questões técnicas e passa por questões políticas. No exercício da função de chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral tem a parte de gestor, tem a parte voltada à atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, principalmente aqueles casos dos detentores do foro por prerrogativa, e tem a parte política. Então, é uma função extremamente complexa e eu espero chegar ao fim desses 4 anos honrando a missão a mim conferida. Então, acredito sempre que com muito trabalho, com muito esforço, com muita fé, nós conseguiremos transpor esse momento. A gente já está chegando ao final do nosso papo, doutor, e até pegando um gancho na sua fala de agora, eu gostaria de propor uma quase brincadeira, uma espécie de exercício de futurologia. Estamos no início de 2020, façamos então de conta que a gente já está em dezembro desse ano. Como o senhor gostaria de ser lembrado? Qual o senhor gostaria que fosse a marca registrada de sua gestão ao final do percurso? Eu penso que, da mesma forma que todo gestor gostaria de ser lembrado, alguém que se empenhou para deixar um legado importante para a instituição, para a sociedade, alguém que tenha agido com ética, com transparência e tenha honrado esse difícil mandato a mim conferido. Doutor Gussen, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte nessa reta final da jornada. Muito obrigado. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí porque o MP Cidadão volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e hoje com uma novidade para você. É a estreia do quadro Por Dentro do MPRJ, que foi visitar o almoxarifado, que é responsável por abastecer todas as promotorias e áreas administrativas do Ministério Público do Rio de Janeiro. Confira com a gente. O almoxarifado sede está localizado no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio. Numa área de 4.000 metros quadrados, estão armazenados mais de 600 mil itens, distribuídos entre gerências de bens de consumo e bens permanentes. A área é supervisionada pela Diretoria de Material e Patrimônio do MPRJ. A Diretoria de Material e Patrimônio ela é dividida em gerência de almoxarifado e gerência de patrimônio. E é responsável por fornecer material tanto permanente quanto de consumo para todo o Ministério Público, tanto na capital quanto no interior do estado. Uma área grande. Vista pelo alto, é possível mostrar que as prateleiras estão marcadas pelas placas de sinalização e a altura do teto do depósito permite também uma iluminação natural. Essa área tem uma gerência que controla o trabalho de chegada e saída do material que abastece todos os CRAAs do interior, as promotorias, procuradorias e administrativo na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A gente está aqui no almoxarifado central, onde a gente faz o armazenamento dos materiais, a separação e a posterior distribuição dos itens para todo o estado do Rio de Janeiro. E tudo aqui começa na área de recebimento, onde a gente faz o armazenamento provisório de todos os itens que chegam até o almoxarifado central. Posteriormente, a gente verifica as características de cada material, tentando verificar se os itens estão condizentes com o que a gente estabeleceu nos nossos contratos, para somente então fazer o recebimento definitivo e estocar todos os materiais que a gente armazena aqui. Os materiais chegam no caminhão e assim que a carga é transportada para o interior do depósito, passa por uma triagem de toda a carga.
Para entrar na área do depósito, os colaboradores contam com o uso de roupas de segurança de trabalho, seguindo as normas do EPI, equipamento de proteção individual, acessórios indispensáveis em fábricas e indústria. O almoxarifado armazena 602.800 itens. Todo o material fica bem guardado em estantes, organizado, numerado e de fácil acesso para retirada e suprimento dos departamentos do MPRJ. A gente possui diversos itens que são utilizados pela instituição, principalmente, no nosso caso, os materiais de consumo. Temos materiais de manutenção, como painéis de divisória, temos diversos itens, como tinta, cimento, argamassa. São todos materiais adquiridos pela Diretoria de Operação e Manutenção e armazenados e posteriormente distribuídos pela Gerência de Almoxarifado. Todo o material só tem saída após uma avaliação dos colaboradores que examinam e embalam para o empilhamento nas prateleiras do almoxarifado ou para seguirem até o órgão que fez a solicitação. São muitas caixas de divisórias e luminárias. Todos os itens estão envelopados para não haver risco de danos ao material. Nessa parte que a gente está agora, do almoxarifado central, a gente tem um espaço reservado para o armazenamento de lâmpadas, que são alguns itens essenciais para o trabalho de qualquer escritório ou área administrativa que a gente tenha na instituição. Todas as vezes que esse material chega aqui no almoxarifado central, a gente faz um teste por amostragem de forma a conferir o funcionamento correto dos itens. No corredor onde estão as resmas de papel, é possível perceber a importância de um produto simples para o funcionamento da instituição. Nas caixas estão 24.000 resmas de papel utilizadas para o consumo, artigo essencial no almoxarifado. Bom, agora a gente está aqui na área de armazenamento do papel A4. É um dos materiais mais utilizados pela instituição e que a gente tem todo um cuidado no armazenamento dele, para que ele não tenha contato com umidade e possa ser preservado corretamente. Para vocês terem uma ideia, a gente tem em estoque cerca de 24.000 resmas. Atravessamos para outra parte do almoxarifado, onde ficam os bens de permanentes. Aqui nós temos a chegada, a área de recepção dos materiais de bens permanentes. Entram aqui dois tipos de materiais. Os materiais usados, que já foram utilizados pela instituição, eles retornam para cá. É verificado nesse momento, é feita uma triagem, ver se há algum tipo de manutenção que deve ser feita. Se for o caso, ele é encaminhado para as oficinas para serem feitos os reparos. Caso contrário, ele é higienizado, embalado e acomodado na parte de bens utilizados, para possível retorno para uso dentro da instituição. Também aqui chegam os materiais novos, que são feitos mediante as aquisições da MP. Os materiais são aqui disponibilizados pelos fornecedores. A equipe da fiscalização desce para verificar se o material é compatível com a parte técnica dele, todas as especificidades do material, que foi adquirido. Estando ok, a gente dá o ateste e o material vai para a parte bens novos para ser posteriormente redistribuído para a instituição. No setor permanente, o material tem mais durabilidade e o gerente mostra como tudo fica estocado. Agora estamos na parte de bens novos, onde os materiais, quando chegam nos fornecedores, após a aquisição, eles são aqui acomodados. Aqui a gente pode ver que temos materiais específicos, cafeteiras, refrigeradores tipo frigobar, cadeiras. Temos também alguns armários mais ao fundo, material de copa. Nós temos as cadeiras que chegaram, mediante aquisição. A gente pode ver que elas estão nesse momento desmontadas. O fornecedor virá para montá-las, para que após então a montagem seja dado a teste pelo fiscal do contrato, dizendo que está ok, que o recebimento está devido e para a futura distribuição dentro do órgão. Nesses metros quadrados onde está o almoxarifado, nada é descartado. Aqui é a nossa área de usados. Como eu disse lá no início, o material entrou, já são materiais usados pela instituição. Foi feita aquela triagem, verificando se dá necessidade de manutenção.
Não havendo necessidade de manutenção, o material é higienizado, embalado e aqui ele fica condicionado e aguardando futura distribuição para os órgãos do Ministério Público. E você sempre viu aquelas expressões jurídicas, mas não sabe ao certo o que elas significam? Não se preocupe, porque a partir de agora, o MP Cidadão vai esclarecer todas elas para você. Confira a estreia do Juridiquês. Acompanhe. Olá, eu sou Rodrigo Medina, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e coordenador da área da Infância e da Juventude em matéria não infracional. Hoje nós vamos falar sobre o conceito do poder familiar, que é o poder que os pais têm em relação aos filhos. Esse poder familiar ele começa a ser exercido quando a criança nasce até o momento em que o adolescente completa 18 anos, se tornando um jovem adulto e passando a gerir os atos da sua vida civil. O poder familiar ele abrange 3 deveres principais dos pais em relação aos filhos. O primeiro seria o de exercer a guarda, ou seja, de cuidar dos filhos, de providenciar alimentação, dar afeto. Outro dever seria o de sustento, prover as necessidades básicas dessa criança e adolescente. E, por fim, o dever de prover também educação, ou seja, matricular o filho menor de idade na rede particular ou pública de ensino. O poder familiar, muitas vezes, os pais acabam abusando ou exercendo de forma inadequada, castigando imoderadamente os filhos ou praticando maus tratos ou qualquer outro ato que viole esses deveres da criança ou adolescente. Nessas hipóteses, o poder familiar ele pode ser suspenso ou mesmo extinto. E o nosso MP Cidadão de hoje fica por aqui. E se você quiser rever esse programa, fique atento aos horários das reprises aqui na TV Justiça. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga as nossas páginas e fique por dentro de tudo que rola nas nossas redes sociais. Participe! Sua opinião é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau!